E o Cruzeiro está mais longe de dois reforços pretendidos por Arthur Jorge. Você sabe que a Raposa está em busca de pelo menos 4 contratações. Gabriel Rojas, lateral esquerdo argentino do Racing, é o primeiro nome fechado. O Igor Júlio, zagueiro do Brighton, e Gregory, volante do Al Rayyan, eram outros alvos. O Gregory, inclusive, trabalhou com o Arthur Jorge no Botafogo e no próprio Al Rayyan do Catar. Foi o Arthur Jorge quem o levou para lá. Já o Igor Júlio, que atuou bem na Fiorentina, foi comprado pelo Brighton, mas não conseguiu vingar no futebol inglês, nem com a camisa do Brighton, nem emprestado ao West Ham. Operações as duas, tanto do Gregory quanto do Igor Júlio, caras. O Brighton chegou a gastar 16 milhões de euros para comprá-lo. O Cruzeiro chegou a sugerir algo na casa dos 5 a 6 milhões de euros. E o fato de ter propostas para manter o Igor Júlio no futebol europeu acabaram por dificultar a situação cruzeirense. Em relação ao Gregory, o ponto é outro. Ele é titular absoluto de uma das peças mais importantes do Al Rayyan, que havia desembolsado 7 milhões de euros como pagamento da multa rescisória para tirá-lo do Botafogo. A avaliação do Qatar é de que não vale a pena abrir mão do Gregory, a menos que surja uma proposta extremamente interessante, até porque o Al Rayyan vai precisar encontrar um outro substituto no futebol mundial. Diante desse cenário, sem zagueiro e volante, Cruzeiro parte da estaca zero em busca de outros reforços, tudo para tentar melhorar seu elenco e ser páreo para o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América, que começam no mês de agosto. Vamos juntos com as quentes do dia nesta terça-feira, começando aí falando um pouco mais sobre a reforma na Toca. Os vestiários da Toca 2 agora vão ficar no padrão de todo o centro de treinamento. Cruzeiro fazendo mais um investimento, vem novos aparatos aí no vestiário. Essas 3 semanas aí de férias, um tempo suficiente para o Cruzeiro dar uma geral ali no vestiário da Toca 2, era o que faltava depois de toda a reforma que foi feita. E aí, quando os jogadores se reapresentarem no dia 22, vão encontrar os novos vestiários na Toca 2, CT do Cruzeiro ficando cada vez melhor. Por falar em CT, e claro, tem a ver com crias da Toca, só que aí é Toca 1, porque o Sub-17 hoje fez bonito, hein? 3-1 para cima do Atlético Mineiro, mando do Atlético Mineiro. O jogo foi no Sesc, em Venda Nova, com direito a hat-trick do Tailon, centroavante, hein? Canhoto, garoto, bom de bola, hein? Uma vitória fundamental do Cruzeiro. Cruzeiro que tinha perdido na última rodada para a equipe do Grêmio e agora se reabilita no clássico diante do Atlético Mineiro, 3-1. Por falar no Tailon, ele completou agora, no início do mês, 16 anos e em breve deve assinar o primeiro contrato profissional. Não teve ainda uma conversa mais firme com o staff, mas isso vai acontecer muito em breve para que o Tailon possa assinar o seu primeiro vínculo profissional e, claro, principalmente depois de um hat-trick num clássico como esse. E gol de tudo quanto é jeito, hein? Tem categoria. Quem acompanha aí, o Crias da Toca, né? O Crias da Toca sabe que é um garoto de muito potencial, então o Cruzeiro não pode vacilar nessa e assinar logo o primeiro contrato profissional com o jovem centroavante Tailon Barbosa, 16 anos apenas, e tem uma força impressionante. Todo mundo vem acompanhando, o Cruzeiro segue aí no mercado, recebendo proposta para jogador, fazendo proposta, tentando contratar atleta. Já tem a questão do Gabriel Rojas, que todo mundo sabe. Muita gente perguntando sobre volante. E aí, o que eu busquei de informação? O Cruzeiro, claro, tem uma lista de volantes que o clube sabe qual valor precisa para tirar determinado atleta de cada clube. Mais cedo a gente até ficou falando ali sobre nomes, né, especulados, Gregory lá do Al Rayyan, o Santiago Sousa do Racing, o Arthur do Grêmio. O que eu escutei aí é que corre muito por fora, não sei se vai ter procura do Cruzeiro. Se o Cruzeiro for buscar um volante, talvez iria aí no Gregory, mesmo sabendo que é difícil. Aí tem, claro, o Santiago Sousa, são nomes bem avaliados. Mais cedo até perguntaram sobre o Franco Ibarra, do Rosário Central, é outro nome também que a gente sabe bem avaliado, mas até agora, informação que a gente tem é que
não teve nenhuma proposta do Cruzeiro por algum volante. Então temos que aguardar, mas de fato, se for ao mercado, talvez esses nomes aí, eles estejam ali num topo de uma lista para se buscar uma negociação. Eu até cheguei a comentar na live, pela relação do Paulo Pitombeira com o Cruzeiro, hoje existe uma proximidade muito grande. Paulo Pitombeira participa de algumas negociações. O Arthur Jorge conhece muito o atleta, foi campeão com ele no Botafogo. Estamos falando do Gregory. Acho que se o Cruzeiro for buscar um volante, vai fazer alguma tentativa. Eu até acompanhei os amigos da ESPN falando que seria uma volta bem difícil, pelos valores envolvidos, não só para comprar o atleta, como também a questão salarial. Agora, temos que aguardar, repito, não tem nada de proposta formal para nenhum destes nomes. Vamos seguir acompanhando ao longo desta janela se vem mais alguma novidade, assim como a gente aguarda novidades sobre Gabriel Peck. Esse sim é um nome que o Cruzeiro já vem negociando há um tempo e tentando destravar essa questão para ter um reforço no ataque. Sobre saída, lateral William tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Eu apurei que ele vem recebendo algumas consultas aí no mercado. O Cruzeiro até agora não abriu nenhuma conversa para uma renovação. E se pintar alguma proposta nesta janela do meio do ano, o Cruzeiro, dependendo, se for uma questão boa para todo mundo, para o William e o staff, para o Cruzeiro, pode rolar alguma negociação. Mas aí tem que pintar a proposta primeiro, porque senão o atleta cumpre o contrato até o final do ano e aí mais para o final do ano as partes vão ver o que vai ser feito. Mas repito, até agora não teve nenhuma manifestação do Cruzeiro sobre renovar o vínculo e o William vem sendo consultado aí por algumas equipes no mercado. Ele ainda não completou os 13 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá falado, pessoal? Emerson Pansieri, detalhes do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite pra você, Pansieri. Um abraço pra você também, João Vitor Cirilo. Um abraço pro meu amigo Edu Panzi e todo mundo que acompanha a reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro no mercado, contratando jogadores como o Gabriel Rojas, assunto que nós já colocamos tudo o que já tinha para ser explicado, né? Agora falta só a chegada do atleta que tá para acontecer na quinta-feira e aí fazer exames médicos, depois fazer também ali aquela assinatura de contrato, né? Assinar o contrato e posar para foto e tudo mais para ser anunciado como o primeiro reforço dessa janela do Cruzeiro, atleta de 28 anos, que vai ter o Kaique e vai ter o Gabriel Rojas. Por enquanto, nada ainda empolgando muito o Kaique e quem cuida da carreira dele para uma saída. Então, vai ter o técnico Arthur Jorge, por enquanto, tem os dois atletas, tanto o Gabriel Rojas e o Kaique. O Cruzeiro cuidando de chegadas, mas cuidando também de saídas. Cirilo, naquela nossa reunião, naquele nosso papo ali antes do programa, o assunto era o meio-campista que está deixando o Cruzeiro. E esse meio-campista é o Vitinho. Vitinho que foi cria da Toca, né? Fez a base ali, aquele final da base no Cruzeiro. Chegou em 2024 até participar de alguns jogos do time principal da equipe celeste. Me recordo do Vitinho em algumas oportunidades atuar como titular do Cruzeiro. Teve chance com o Seabra, teve chance também com o técnico Fernando Diniz. Depois foi emprestado para o Goiás, foi emprestado também para o Náutico, estava no Náutico e agora fazendo esse caminho para Portugal. 22 anos. E aí, Cirilo, que mora a questão dessa negociação. O Cruzeiro, ele está indo para Santa Clara, mas o Cruzeiro fica com 50% dos direitos desse jogador. Foi observado para ser utilizado no time desse ano. Não ficou, né? Não foi aprovado para permanecer no Cruzeiro nesse elenco. Foi emprestado para o Náutico, surgiu uma oportunidade, janela se abrindo, tá indo para Portugal o Vitinho. Cirilo. O Pansieri e Edu Panzi. Edu, vamos lá. Falar do Vitinho e falar, de um modo geral, dos jovens do Cruzeiro, né? Quem revela muito, né? Quem tem muito jogador que nessa faixa de idade precisa de espaço, o natural é que os caminhos sejam os mais diversos possíveis, né, Edu? Não tem espaço para todo mundo. O Cruzeiro está montando um time para de fato ser protagonista e por isso vai ter pouco espaço para atletas que precisam ainda se desenvolverem. Foi o caso do Vitinho, acabou não tendo espaço, vai seguir mais um outro caminho. Como é que você encara essa história do aproveitamento dos jovens e do surgimento de talentos no Cruzeiro, Edu? Ô Cirilo, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro ele tem formado atletas. Ele pode não ter aproveitado tão bem esses atletas. Cara,
Nós estamos falando aqui no estádio da estreia do Brasil na Copa do Mundo que terão 2 jogadores formados na base do Cruzeiro convocados. Um com uma chance enorme de ser titular, o Igor Thiago, e o outro o Ederson, recém-convocado. Fora os outros tantos que o Cruzeiro formou nos últimos anos. Fabrício Bruno, que hoje é zagueiro do time. A gente acabou de falar do Kaique, de uma possível venda, do Cruzeiro monetizando num atleta, o Pansieri trazendo agora o Vitinho. Quando você tem um bom aproveitamento na formação e na revelação de jovens, não sobra espaço, inclusive para os bons. É só para os caras que são acima da média. No caso do Kaique, muito acima da média, tem jogado, pode sair. O Jonathan Jesus, com uma temporada muito boa até aqui, está o melhor zagueiro do Cruzeiro em 2026 até aqui. Eu ainda acho o Fabrício Bruno mais zagueiro, mas o Jonathan Jesus está melhor do que o Fabrício Bruno. E o Vitinho, que é um bom jogador, acaba não tendo espaço. Saiu, foi emprestado, roda pelo futebol brasileiro, e aí tem a oportunidade de jogar no futebol europeu e quem sabe fazer carreira fora do Brasil. O mais importante de tudo, é claro que tem a importância individual de cada um desses atletas que eu citei, entre vários outros, só que o principal, quando a gente fala do Cruzeiro, é pro clube. É o clube conseguir tirar tecnicamente dos atletas, e tem conseguido de muitos, mas principalmente financeiramente. E pode acontecer no Vitinho, pode acontecer uma boa grana no Kaique. O que interessa e o que importa mesmo é que o Cruzeiro, se tem alguns nomes, é que o Cruzeiro tem formado e revelado. É verdade, siga aí, Pansieri. Por isso, Cirilo, vai casando, né? Tudo aquilo que a gente estava falando. Antes de vocês embarcarem para os Estados Unidos, me recordo que aqui no nosso estúdio, em alguns programas atrás, falávamos, né, de Bruno Alves, agora sendo confirmada a saída para o Norwich da Inglaterra, o Janderson para o Moreirense de Portugal, hoje essa questão envolvendo também o Vitinho indo para o futebol português. Então são detalhes que o Cruzeiro sabe que é importante, mantendo o percentual em alguns dos casos, óbvio, né? Alguns jogadores que estão há mais tempo na base fica mais difícil, porque já tiveram ali alguns experimentos fora e fica mais um pouco complicado. Um atleta que também pode deixar o Cruzeiro é o Murilo Hickman, o jogador que chegou, né, a participar desse time principal, não vem sendo utilizado. Murilo Hickman pode ser outro a deixar o Cruzeiro nos próximos dias. Algumas situações estão aparecendo para que o jogador possa deixar a toca da raposa. Normal, ajuste. Enquanto tem jogador chegando, né, tem jogador saindo, tem jogador do Sub-20 ganhando protagonismo, ganhando destaque, isso é muito normal. Então o Cruzeiro, por exemplo, precisa fazer hoje uma transição de um garoto que é o Juan Gabriel, que vem pedindo também espaço no Sub-20 do Cruzeiro. Tem outros atletas que chamam a atenção. Eduardo Pape, recentemente na seleção brasileira também, Sub-17, ganhando protagonismo no Sub-20 do Cruzeiro. Isso é muito normal e há essa conversa, há esse diálogo do técnico Arthur Jorge também com a diretoria do Cruzeiro em relação a esses garotos, porque foi colocado na mesa também quando ele chegou ao clube, que era importante, além de ter os feras, né, de ter o elenco principal, dar essas oportunidades para a moçada, para os jogadores mais jovens. Falando agora de contratação e o Cruzeiro agindo no mercado, Cirilo, continua na mesma a situação envolvendo o Gabriel Peck, né? O Cruzeiro sabe desse valor, o Los Angeles Galaxy bem redutível na questão financeira, essa é a novidade da história. Tinha ali uma possibilidade de convencimento, mas estão bem irredutíveis com alguns detalhes relacionados a essa questão do contrato, e vamos aguardar, né, se vai mudar esse panorama ou se o Cruzeiro vai realmente chegar, vamos colocar a última fronteira do que ele tem em relação a recursos para essa contratação. É um atleta que tem 25 anos, é um atleta que ao invés de fazer o caminho para a Europa, preferiu fazer o caminho para os Estados Unidos, mas é um nome que agrada sim o departamento de mercado do Cruzeiro, o departamento de futebol, o técnico Arthur Jorge, mas esse é o detalhe. A questão financeira ainda vem sendo um grande problema, tá travando esse negócio de dar aquela guinada como aconteceu com o Rojas, que eu explicava há pouco, Cirilo. Excelente, Emerson Pansieri, com detalhes do Cruzeiro já neste primeiro tempo da turma do bate-bola. Daqui a pouquinho, claro, vamos ampliar esse debate, trazer mais detalhes relacionados ao Cruzeiro. Ao longo do segundo tempo também temos informações como essas. Sobre a história do PEC que o Pansieri citou aí também, não adianta fazer loucura também, achando que é o cara que vai solucionar todos os problemas do Cruzeiro, que vale todo o dinheiro do planeta Terra. Me parece ser uma boa alternativa, mas também que vale jogar um caminhão de dinheiro no cara, né, Edu? Não, eu acho o Gabriel Peck uma ótima alternativa, um cara que acrescentaria no elenco, tem características que o elenco do Cruzeiro hoje necessita, mas é o que você falou, ele não é a última bolacha do pacote, né? O Peck é bom jogador, ele não é o extra classe. Vale você colocar tudo na mesa, como o Cruzeiro fez, por exemplo, com o Gerson, no início da temporada. O Gerson é um cara bastante diferente, esse vale a pena. Não que, com todo o respeito que eu devo ao Peck, mas ele entende, não existe comparação entre Peck e Gerson, nem na função e nem no tamanho, na importância para qualquer que seja o elenco que esses atletas forem jogar. Mas no caso do Cruzeiro, acredito que sim, o Peck acrescentaria, chegaria para somar, mas o Cruzeiro tem que ter muito cuidado e juízo na hora de colocar o dinheiro na mesa. Mais um detalhe para fechar aí, Pansieri. Cirilo, já que o assunto é ataque, né? Estávamos falando do PEC. Deixa eu trazer um detalhe em relação ao Caio Jorge.
porque na semana passada detalhamos a parte do Cássio e do Cauã Prates fazendo um trabalho diferenciado na Toca da Raposa, mas o Caio Jorge, enquanto aí grande parte dos atletas, né, tá aproveitando esse período de pausa aí do calendário para um descanso, o Caio Jorge tá fazendo realmente um caminho diferente. Ele iniciou um planejamento especial de recuperação e preparação física, abrindo mão também de parte das férias para chegar ao segundo semestre, né, chegar essa retomada dos jogos brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores com uma condição muito melhor do que ele apresentou nesse primeiro semestre, essa é a verdade. Ele conviveu aí com um período de desgaste físico, ele teve esse problema no pubis, e aí alinhado, né, nesse planejamento esportivo, o Cruzeiro definiu uma estratégia focada na recuperação plena e no fortalecimento também para a sequência aí do calendário, já que deu essa folga, né, para os atletas, teve esse descanso. O Caio Jorge, ele também a expectativa que ele retorne aos treinamentos numa condição melhor para ter esse nível que todo mundo conhece do ano passado e que o Caio Jorge ainda não conseguiu apresentar na temporada, né, Cirilo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.